Olá, queridos irmãos, queridos, graças a Deus. A paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus, mas queria também chamar a sua atenção a todos que me ouvem do outro lado, de algum lugar, em todo o planeta, aqueles que vão ver essa mensagem, que Deus possa abençoá-lo de maneira gloriosa, de maneira potentosa ou sobrenatural. Que o Espírito de Deus possa te visitar, você que me ouve agora em algum lugar. Especialmente você que diz assim, pastor, eu estou passando por uma prova, eu estou sendo provado e eu não estou mais suportando, eu estou sendo provado e não sei mais o que fazer para vencer essa prova. E aguenta firme. Dentro desta mensagem, eu quero aqui resumir um pouquinho, apenas um pouco, de algumas provas que ao longo da vida passei, e você vai ver que quem está sendo provado hoje será provado amanhã. Quem hoje está sendo humilhado, amanhã Deus o exalta. Toda prova não dura a vida inteira. Toda vez que Deus permite alguém ser provado, Ele tem algo para com aquele alguém por detrás daquela prova. Olha o que diz aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 7, diz assim: reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola. Quando por alguém, perceba o início da mensagem, quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele te diga, dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima, ser-te-á isto uma honra diante de todos os convidados. Queridos irmãos, o enfermeiro, ele não pode ocupar o posto de um médico, de maneira alguma. O aluno, ele não pode até passar pelo processo de formação, ele não pode ocupar o lugar do professor. O obreiro, ele não pode ocupar o lugar do sacerdote, até que seja qualificado, óbvio. Porque a vida, ela existe seus processos. E é durante o processo que Deus vai preparando alguém que está sendo provado. Por que digo isso? A Escritura acabou de mencionar. Quando fores convidado por alguém, nunca procure os primeiros lugares. Porque se você ocupa o primeiro lugar, sendo convidado por alguém, a tendência é daquele alguém que te convidou te colocar lá atrás, gradativamente, vocês subindo aos poucos, até ocupar o lugar de destaque na vida. Porque na vida existem seus processos. É como numa empresa, por exemplo. Numa empresa, alguém é contratado para trabalhar, ele não pode ser contratado hoje, amanhã ele está de encarregado. Isso é quase impossível. E quando isso acontece, deve tomar cuidado. Porque normalmente deve ter interesses por detrás. Então, tudo na vida nós temos que ser paciente e aprender a esperar o tempo de Deus. Porque, como a palavra acabou de mencionar, ao ser convidado por alguém, não ocupa os primeiros lugares. Porque senão aquele que te convidou pode tentar te envergonhá-lo de alguma forma. Só em ter sido convidado, isso já é uma honra. Só em ter sido convidado, isso significa que você já está sendo honrado. Agora que foi convidado, para você ocupar a posição de destaque aqui em cima, vai subindo devagar, um degrau por vez. Falando de mim, eu havia dito que ia citar um pouco do que passei. Eu me lembro que eu estava em um lugar e certa vez reuniu-se um bispo com a pastora. Eu estou dentro da palavra para você entender o que é humilhação.
Reuniu-se ele com a pastora, 5 pastores, uma missionária e 2 casais de obreiros, por 3 horas de relógio. Me julgaram, me condenaram, me sentenciaram. Para resumir, para você ter uma noção hoje, nenhum está na presença de Deus. E esse bispo fazia questão de me humilhar, ele fazia questão de me pisar. Alguém vai ouvir dizer, pastor, o senhor tem mágoa? Não, estou te mostrando o que é humilhação. Eu oro por todos eles hoje e peço para que Deus tenha misericórdia. Fazia questão de me humilhar, me julgou, me sentenciou. Fizeram de mim gato e sapato, como se eu fosse cão sem dono. Enfim, me tiraram daquele ambiente, me escarneceram de mim. Agradeço ao Senhor Deus dos Exércitos e um casal chamado José Estênico e sua esposa Maria. Foram e são anjos de Deus na minha vida até hoje. Que Deus abençoe os senhores poderosamente. Eu jamais esquecerei do que os senhores fizeram comigo. Nunca podereis esquecer. Eu estava na rua, com uma na frente e outra atrás. Foram os senhores que foram o anjo de Deus e me acolheram. Eu serei, acredito, Senhor, eternamente grato pelo que os senhores me fizeram. Sempre vou ser grato. Então, diante de tamanha humilhação, eu peguei e saí dali. Como mencionei, esse casal me acolheu. Porém, deixei nas mãos de Deus. Eu não humilhei ninguém, não pisei ninguém. Simplesmente deixei que Deus o agisse por mim. Fim de história, nenhum está na presença de Deus hoje. Alguém vai dizer, pastor, o senhor está feliz por isso? Não, fico triste, porque eu sei que era o diabo usando todos eles. Oro por eles para que Deus tenha misericórdia. Esse bispo, ele fazia questão de usar o banheiro daquele ambiente, sujava inteiro, e ficava olhando, mandava ele limpar, mandava ele dar descarga, ficava olhando. Fazia questão de me humilhar. Ele tinha um propósito ali. Ele era tão usado pelo inimigo, você não tem noção do quanto. E eu nunca briguei, nunca questionei. Diz o ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Sabe o que eu fazia? Obedecia. De todos aqueles ali que me julgaram, me sentenciaram, o único que está na presença de Deus hoje sou eu. Um caiu por roubo, outro caiu por traição, outro tentou se matar, enfim, o diabo peneirou todos eles depois. Nenhum prevaleceu. Eu estou aqui hoje. Então, um dia você está por baixo, outro você está por cima. Um dia é da caça, outro é do caçador. Talvez hoje você está sendo provado, você não está entendendo nada. E você está se perguntando, Senhor, por quê? Aguenta firme na prova. Toda prova há um propósito de Deus por detrás dela. Se você que me ouve em algum lugar, se você está passando por provação, eu tenho certeza que Deus ele vai te honrar no nome de Jesus. Deixa Deus te colocar na posição de destaque devagar, gradativamente. Deixa Deus ir te honrando. Daqui a pouco, quem não acreditava em você vai ver Deus na sua vida e vai ter que admitir que a posição de destaque que tu está ocupando não foi um alguém como aqui, quando alguém for convidado, não foi um alguém que te colocou ali, mas foi a mão daquele que pode todas as coisas. A mão de Deus. A mão daquele que pode tudo. Porque quando Deus honra um alguém, ninguém pode tirar de um alguém aquilo que aquele alguém recebeu das mãos de Deus. Então hoje, você que está passando por privações, transforma os problemas em degraus. Faz como eu fiz. Transforma os obstáculos em degraus. Foi exatamente o que eu fiz. Peguei os problemas, eu peguei aquilo que parecia ser um problema sem saída, o que parecia não ter mais jeito, o que parecia estar fora do controle. Eu peguei aquilo e transformei em degraus. E fui subindo na vida. Hoje estou na presença de Deus, no altar pregando. Mas os que me humilharam, me pisaram, me sentenciaram, nenhum está na presença de Deus. Eu sou o único pela misericórdia. Isso é graça de Deus. Isso é dádiva de Deus. Por isso eu serei eternamente grato ao meu Deus, Senhor dos Exércitos. Você deve fazer a mesma coisa. Pastor, por que o Senhor está falando isso? Porque tem pessoas que têm prazer em prejudicar outros. Tem pessoas que se sentem bem em ofender outros. Tem pessoas que se sentem bem em puxar o tapete de outros, em derrubar a outros. Mas o que a gente não pode esquecer é que o mundo dá volta. Lembra de José? Aconteceu isso com José. Os irmãos vendeu ele.
A caravana dos ismaelitas quiseram se livrar dele a qualquer custo. Passou-se um determinado tempo, José volta para cuidar dos próprios irmãos que havia vendido ele. Porque se Deus não tivesse enviado José de volta, os irmãos teriam morrido de fome. Voltou para cuidar dos irmãos que haviam lhe vendido, para que os irmãos não morressem de fome. O mundo deu a volta. José deu a volta por cima. Hoje você pode estar sendo humilhado, mas amanhã você vai estar na vitória no nome de Jesus. Esse projeto, ou esse propósito, esse tempo em que você está sendo humilhado, como você preferir, é um processo de Deus fazendo mais forte. Tudo na vida é assim. Deus vai nos fortalecendo enquanto estamos sendo provados. Enquanto estamos na prova, aquilo ali é um processo de fortalecimento. E quando aquela prova chega ao fim, quem estava sendo provado sai mais forte dela. Talvez você que está me ouvindo, você está sendo provado na família, está sendo provado na saúde, sendo provado na vida financeira, enfim, alguma área da sua vida. Tudo que você tem que fazer é transformar os obstáculos em degraus e adiante dos olhos daqueles que estão te humilhando. Esses obstáculos usa como degraus e vai subindo, e eles vão ver você subindo. Daqui a pouco vai dizer assim, até quando eu tentei prejudicar ele ser vitorioso, vai dizer, realmente Deus é na vida desse alguém. Porque sozinho esse alguém jamais chegaria onde chegou. Mas se chegou nessa posição de destaque, é porque Deus é forte na vida desse alguém. Esse alguém é escolhido de Deus. A mão de Deus é sobre esse alguém. Vão ver Deus na tua vida de um jeito ou de outro. E vai ter que admitir que Deus é contigo. Deixa Deus te colocar aqui em cima, no primeiro lugar. Não queira você já ocupar o primeiro lugar aqui. Porque quando o homem, do nada assim, coloca outra aqui em cima, tem alguma coisa errada por detrás. E aí é onde Deus nos pega, nos coloca lá no final da fila, ou permite, para a gente passar pelo processo de fortalecimento. Porque quando o homem coloca alguém aqui em cima, aí Deus ela reduz um pouco, para dizer assim, não, tudo na vida tem um processo, é devagar. Um aluno ele não pode pegar o diploma se ele não se formar primeiro. Ele tem que passar pelo processo de formatura, chamado formatura. Após a formatura, ele pega o diploma. Ou seja, vai estar preparado para o mercado de trabalho. A mesma coisa a vida espiritual. Alguém só pode ocupar a posição de destaque quando você passa pelo processo de Deus, transformando os obstáculos em degraus e vai subindo, se fortalecendo, até ocupar a posição de destaque aonde Deus quer que você chegue, ou aonde Deus vai te colocar que não vai demorar. No versículo de número 11, para finalizar, diz assim, pois todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Ou seja, aqueles que é exaltado pelos homens, será humilhado por Deus. Mas aqueles que será humilhado pelos homens, esse Deus o exalta. Como eu, por exemplo, volto na minha história. Fui humilhado, mas hoje estou aqui. E Deus, pela misericórdia, teve misericórdia de mim, da minha esposa, nos exaltou. Estamos aqui hoje. A mesma coisa é você do outro lado que me ouve. Se você está sendo humilhado hoje, pode acreditar. Você será honrado no dia de amanhã, no nome de Jesus. Transforma os obstáculos em degraus. Seja forte na prova. Acredite. Não desista. Não olhe para as pessoas. Olhe para Deus. E Deus vai te colocar onde prometeu que te colocar. Tá certo? Seja firme na prova. Seja forte. Seja corajoso. Não tenha medo. Deus é contigo. Você vai ser mais forte dessa prova. E eu tenho certeza que no final de tudo isso você vai ser mais forte do que nunca no nome de Jesus. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.